bebê a bordo. Gente, quando a gente está grávida, né, a gente fica sempre com aquela preocupação se o nosso bebê vai nascer saudável, não é mesmo? Tem uma doença que ela é desconhecida por muitas pessoas, mas relativamente comum na área médica. É a cranioestenose, que acomete um bebê a cada 2.000 recém-nascidos. É uma malformação congênita que provoca o fechamento da estrutura craniana. Mas quem vai explicar com muito mais propriedade sobre esse assunto para a gente é o doutor Alexandre Canheu, que é neurocirurgião pediatra, já está aqui comigo. Obrigada por estar aqui de volta, doutor. Bom Foi tão dia, bom da outra Patrícia, vez. Bom obrigado. dia. Foi ótimo, sim. Agradeço novamente o convite. Realmente é uma doença, né? A gente pode considerar como uma condição que às vezes não é reconhecida, não é conhecida e nem reconhecida. Né? No Brasil varia aí um bebê a cada 1.500 nascidos ou 2.000 nascidos, depende de cada região. É bastante. É bastante porque se a gente for ver, na nossa região aqui, vamos considerar o norte paranaense, norte pioneiro, deve nascer aí em torno de 1.000 crianças, quase 1.000 crianças a cada 2, 3 dias. Uhum. Então a gente vai ter numa semana 2 crianças que vão nascer com isso aí. Né? E o que é, doutor? Explica bem traduzidamente. Na verdade, muitas vezes é confundido. Isso que é importante todo mundo entender. A criança tem a moleira, aquela parte mole da cabeça. Não tem nada a ver com a moleira. Absolutamente nada. Porque então, a moleira... assim, fechamento da moleira. Não tem problema com o fechamento da moleira. Uhum. Além da moleira, tem espaços no crânio, que são as suturas, que são os espaços entre os ossos. Os espaços entre os ossos que não pode nascer fechado ou não pode se fechar. Tem criança que tem a moleira pequena, que nasce com a moleirinha pequenininha, não dá nem para palpar direito. Outras crianças nascem com uma moleira que dá com a mão inteira ali. Uhum. Então, e essa moleira, isso é importantíssimo, todas as mães saberem disso aí. A moleira, ela pode nascer praticamente fechada e nascer muito grande. Ela pode praticamente sumir ali com 3, 4 meses ou pode estar presente até 2 anos de idade. Então não tem nada a ver com a moleira. São as suturas. A cranioestenose, ela é causada quando há o fechamento de uma ou mais suturas do crânio. Isso não é tão complicado de se perceber, na verdade. Causa deformidade no crânio. Uhum. Quando se fecha a sutura mais de cima, a sutura sagital, a cabeça do bebê fica comprida e estreita. O cérebro não consegue, como fecha aqui, ele não consegue crescer para o lado. Ele vai crescer só para frente. Então, muitas vezes a criança fica com um abaulamento na frente e um abaulamento atrás. E uma área realmente de estenose, parece que apertou o meio do crânio. Parece que ficam 2 bolas assim, aquele meio apertado. E aquele meio apertado comprime o cérebro. Acontece que muitas vezes esse diagnóstico ele é feito logo que o bebê nasce ou logo depois e não muda muito a vida da criança naquele momento. Uhum. Se não for operado no tempo certo, vai mudar a vida da criança depois. Certo. Então, geralmente, até os 6 meses não muda praticamente nada. Começa a apertar o cérebro da criança ali por volta de 6 meses e a gente pode começar a ter problemas depois de 1 ano de idade. Via de regra, o ideal é se operar antes de 1 ano de idade. Mas, em alguns casos, é melhor operar assim que o bebê tem condição clínica de ser operado. Dá para detectar o problema no ultrassom, na fase da gravidez? Até dá, mas não é tão simples assim, mesmo porque o bebê muitas vezes está em posições que a cabeça até fica apertada e existe a moleira e as suturas, que são os espaços do crânio, para ver mesmo esse trabalho do crânio do bebê. E o crânio do bebê trabalha no canal de parto, quando vai fazer o parto normal. Né? Então, assim, muitas vezes, às vezes o bebê está meio apertadinho e tal, até dá para ser feito, mas isso é mais fácil de ser identificado pelo pediatra ou pelas mães. A gente tem notado uma mudança. Com essa a questão da rede social está muito fácil, né? Eu tenho uma rede social, Instagram, que tem bastante seguidor e que eu falo bastante coisa, as pessoas compartilham. Muitas vezes esse diagnóstico é feito pelas mães ou por alguém da família. Às vezes o pediatra até fala assim, não, isso não é nada, isso pode melhorar, vai melhorar, e a mãe fica com feeling de mãe. Você sei não bem pode, como é que é. Feeling de mãe você não pode deixar para depois. Uhum. Né? Aquela sensação que a mãe tem, aquele sexto sentido da mãe é importantíssimo. Então, assim, uma deformidade que fica a olhos vistos, então você pode ter um crânio mais alongado, de frente para trás e apertado de lado. Quando fecha a sutura aqui da testa, chama metópica, a cabeça do bebê fica em forma de ponta de seta. Isso é fácil de ver. O olhinho fica mais aproximado e fica aquele cabeça em ponta de seta. Quando fecha uma sutura que aqui do lado chama coronal, uma sutura coronal, o rosto começa a entortar. A fronte de um lado cresce só de um lado, do outro lado fica meio abaixadinho, o nariz vira
vira para o outro lado. Então, assim, não é tão complicado de perceber. O importante é ser feito o diagnóstico o mais breve possível, encaminhado para o neurocirurgião, isso que é importante. Muitas vezes o neuropediatra cuida de outras coisas, como convulsões, atraso do desenvolvimento. Quando a gente fala de crânio, a gente deve procurar um neurocirurgião, preferencialmente que tem experiência com crianças. É comum, o senhor que é neurocirurgião, fazer esse tipo de cirurgia antes de 1 ano de idade? É comum. A maior parte das crianças a gente opera, felizmente, antes de 1 ano de idade. Acaba que alguns passam. Eu opero crianças do Brasil inteiro. Vem crianças do Brasil inteiro aqui para Londrina para operar com a minha equipe. E às vezes a gente opera casos que já passou 3, 4, 5, 6, às vezes até 7 anos de idade. Eu já operei 2 casos de crianças com 7 anos de idade. E aí, nesse caso, tem sequela? Então, às vezes a criança tem alguma situação, atraso de linguagem é o mais comum, espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, pode ter relacionamento, pode estar diretamente relacionado ao problema ou pode ser uma comorbidade, quer dizer, um problema paralelo que não tem muita coisa a ver com aquilo lá. Mas é difícil a gente ter dizer que realmente não tem a ver, porque depois de 1 ano de idade o osso craniano está mais duro e o cérebro não consegue se desenvolver adequadamente. Então, a gente não vê, assim, a criança não vai ter atrasos motores, ela vai andar, mas pequenas situações cognitivas, como, por exemplo, você espera com 2 anos e pouco, a criança fale pequenas frases, já reconheça. Às vezes você tem esse atraso que pode ter relação direta com a crânioestenose. É uma cirurgia de risco, doutor? Principalmente se a equipe não estiver preparada para isso, né? Mas assim, a gente mexe com a pele e com o osso. É uma cirurgia que envolve basicamente riscos relacionados ao sangramento. A gente não mexe da capa do cérebro para baixo, a gente não vai mexer lá no meio do cérebro. Então assim, uma cirurgia feita com o pré-operatório adequado, a criança com o peso adequado, com a equipe adequada, com a anestesia adequada, vai sempre muito bem. Nas minhas cirurgias eletivas, né, que a gente faz da minha série privada, eu nunca tive nenhum problema, nem grave, nem não grave. Nenhum tipo de problema. Nenhum tipo de problema, porque a gente consegue operar o bebê na hora certa, com o tempo certo cirúrgico, fazer o pós-operatório adequado. E muitas das vezes as crianças ficam 2 dias no hospital, 48 horas no hospital. E logo já tem alta, então. Então e aí, consegue, vida normal? Vida normal. É ideal fazer a criança, por exemplo, antes de 6 meses, que a criança não começou a andar ainda, né? É verdade. Então você consegue controlar. Quando a criança já está começando a andar, 8, 9, 10, 11 meses, 1 ano, você não tem como ficar com a criança só no colo. Você tem que colocar ela no chão, colocar ela para andar. Vai ter que cuidar. Às vezes o pai e a mãe quer colocar um capacete, não é legal, né? Mas tem que cuidar. Então, o ideal, quando faz qualquer assimetria craniana, isso que é importante as mães saberem, qualquer assimetria, qualquer coisa diferente no crânio, vocês acharam que precisa procurar orientação. Né? Que seja um pouquinho mais torto, então eu prefiro, que nem eu falo para as mães, eu prefiro fazer 10 consultas no dia, que não é nada, do que passar um caso que poderia ter sido. Então, às vezes eu tenho, 12 consultas no dia, 10 são de avaliação de crânio, que pode ser algum problema ou não. E às vezes o pediatra fica em dúvida, não tem problema nenhum o pediatra ficar em dúvida, porque não é a área de foco, de estudo principal dele, né? Vê várias coisas, inclusive crânio de bebê. E eu vejo crânio de bebê todo dia, toda hora. Então, assim, tem que ser especialista. Já olha de longe, já sabe. É hora que entra no consultório, a gente já sabe. E se se eu sou mamãe, eu não fiz a cirurgia no meu filho, assim, durante a vida, como é que é a vida dessa criança depois que ela se torna adulta? A gente tem que ver várias coisas, né? Existem vários trabalhos que estudam não só como é a vida da criança, como é a vida dos pais, que não aceitaram a cirurgia. Então, assim, existem problemas psicológicos e psiquiátricos nos pais que não aceitaram, que fica aquela questão, muitas vezes, de culpa. Se existe uma deformidade craniana muito evidente, se a gente for pensar que só da deformidade estética, só isso vai causar uma situação de inaceitação social, ou de bullying, ou de coisa que é tão grave quanto uma compressão cerebral. Então a gente vê crianças que muitas vezes têm algum grau de compressão cerebral que não foi tão significativo a ponto de causar coisas graves, mas é uma criança que tem uma dificuldade de planejamento futuro, uma dificuldade em cálculo, uma dificuldade de abstração, né, de coisa que a gente precisa no dia a dia para a gente trabalhar, para você ser uma pessoa independente, seja financeiramente, seja
independente tudo, mesmo, né, na de vida. maneira... Então, assim, mesmo... Porque muitas vezes fala assim, não, isso é só estético. Não, não é só estético. Tá? Existe comprometimento funcional, mas mesmo se fosse só estético, Exatamente. né? A gente tem que levar em conta essa questão estética, que o que causa... Eu já operei crianças, por exemplo, de 7 anos, que não iam mais à escola por conta de bullying. E ela fica com aquela sociofobia mesmo, né? Não, a Exatamente. autoestima Então, assim, zero. e depois se opera a criança, a autoestima melhora demais, a criança fica mais legal. alegre, mais social e tal. Que bacana. Então, assim, importante, o reconhecimento precoce é a coisa mais importante que a gente pode fazer. Ou seja, então, para a gente finalizar, ficou com a dúvida, o pediatra não detectou, vale a pena consultar um Com neurocirurgião. experiência em crianças, né? Principalmente. Doutor Alexandre, que aula maravilhosa, adorei. Que bom, estamos à disposição sempre. Outras vezes também, outras doenças, aí é bom as mamães estarem sempre atentas. Uma última pergunta. Sim, claro. Existe, assim, como aqueles examezinhos, né, que a gente faz, o exame do pezinho, da orelhinha, tem algum exame ali no hospital mesmo, assim, que a criança Você nasce? sabe que seria uma boa ser o exame da cabecinha, né? É. Mas o exame clínico do pediatra, né, que recepciona a criança, por isso que é tão importante, por exemplo, os pais e mães que vão ter bebê, poder saber qual pediatra que vai pegar o seu bebê quando nascer. Porque aquele exame clínico é o que pode, muitas vezes eu recebo contatos de pediatras neonatologistas que falam, essa cabeça tem alguma coisa diferente. E ele já manda para mim. Então, assim, é simplesmente o exame físico mesmo, o exame visual. Certo. Né? E de palpação da cabeça da criança, que o pediatra mesmo pode fazer. Muito obrigada pela presença e volte sempre Eu que aqui no nosso agradeço. Saravá Cidade. Tá vendo, gente?